O tema do Deus da missão percorre toda a Bíblia. Esse tema, se você prestar atenção, é o fio condutor da história da humanidade e demonstra o propósito de Deus para a sua criação. A missão divina também funciona como um pano de fundo através do qual devemos entender a palavra de Deus. Apesar da separação causada pelo pecado, Deus continua por meio de sua missão restaurando o relacionamento quebrado com a humanidade até o momento glorioso que fará novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 5. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. Como eu e você podemos compartilhar com os outros nossa experiência pessoal com Deus? Que elementos básicos o Deus da missão nos apresenta de sua missão? Qual o propósito da missão? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Antes de subir ao céu, Jesus deu a seguinte ordem aos seus discípulos e a todos os seus seguidores. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse verso, esse texto da Palavra de Deus é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ele é muito lembrado principalmente quando o assunto é a evangelização das pessoas. Embora sua aplicação sirva corretamente a esse propósito, poucas pessoas conhecem um detalhe interessante nesta passagem. Por conta disso, ultimamente é comum ver pessoas interpretando e aplicando a frase "vão e façam discípulos" de uma forma completamente equivocada. Qual o significado do vão? É comum ouvir alguém dizer que temos que fazer o vão que Jesus ordenou, porque o vão é a tarefa da igreja. Normalmente, quando se interpreta o texto do estudo de hoje, a ênfase é colocada sempre no vão. O mesmo acontece com a passagem correlata em Marcos, onde geralmente é destacado o vão por todo o mundo, em Marcos 16, verso 15. Sem menosprezar ninguém, é claro, e nem subestimar a capacidade que alguns têm com o grego, acredite, poucas pessoas conhecem um detalhe interessante nesta passagem. Me refiro ao modo com que o texto é construído no original em grego, em sua forma original. Sem tratar de muitos detalhes cansativos sobre a gramática grega, podemos dizer que o verbo ir não está no imperativo. Na verdade, o vão está no particípio, qualificando o imperativo da frase. Isso significa que, no grego, a ordem dada por Jesus é o fazer discípulos e não o vão. Nessa sentença do texto do estudo de hoje, a ordem vão apenas determina a maneira pela qual a ordem de se fazer discípulos é cumprida. Mesmo com esse detalhe, como já disse, nunca vi problema de interpretação popular que coloca o vão como sendo a ordem da sentença. Afinal, para fazermos discípulos, devemos ir e compartilhar as boas novas da salvação.
O problema não está no entendimento do significado do vão ou na forma com que ele é aplicado. O problema está na falta de compreensão acerca do que realmente é a ordem: fazei discípulos. Qualquer um pode ir, até mesmo um incrédulo pode ir, mas o fazer discípulo é algo que não é para qualquer um. Para que não houvesse dúvida, o próprio Jesus nos esclarece que somente pela pregação do Evangelho é que podemos fazer discípulos. Eu disse, pela pregação do Evangelho. Quando a missão de Deus nos alcança, eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo a compartilhar a salvação com outras pessoas. Meu amigo e minha amiga, apenas ir não basta. A ordem do Mestre é que façamos discípulos. Como você pode fazer isso? Simples. Você só precisa compartilhar com todas as pessoas que você conhece a salvação que é oferecida pela pessoa maravilhosa de Jesus. Desejo para você um sábado de muita alegria. Vamos orar. Deus bendito, louvado e glorificado seja o teu santo e eterno nome, Senhor, ao nos permitir participar do cumprimento da tua missão, ao ir e compartilhar com os outros as boas novas da salvação que é oferecida pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Que possamos fazer discípulos, assim como o Senhor nos tornou discípulos, Senhor. Nos dê um dia abençoado, um sábado de muita alegria, é o que nós te suplicamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!